Bora lá para mais um bloco da Resenha da WZ, o lugar onde a gente conta a realidade de quem vive de comunicação, de quem vive de vendas e atendimento ao cliente. E hoje eu estou aqui com a Júlia. Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês. Júlia é uma colaboradora aqui da nossa equipe de pré-vendas, mas vende operações de alta performance na cadeira de pré-vendedora. E ela viveu e vive a realidade de quem todos os dias abre novas portas, abre novos negócios e conecta soluções com o mercado. Então, Júlia, obrigado por topar bater esse papo breve com a gente. A ideia, para quem está aqui acompanhando, é entender um pouco mais dessa realidade e, principalmente, quais tecnologias estão disponíveis no mercado para que o dia a dia de quem tem uma rotina, né, de alta performance seja cada vez mais leve, mais estratégica e de melhores resultados. Tá? Então, Júlia, eu queria já iniciar esse bloco, essa nossa conversa, trazendo à tona uma discussão que ela é, vamos colocar assim, eterna. Ela sempre vai existir, que é a eficiência operacional. Como que a gente faz mais com menos? Né? E trazendo para a nossa realidade, um dos principais canais que boa parte dos pré-vendedores utilizam no dia a dia é o canal de voz. Né? E por um bom tempo, um problema que a gente encontrava era as informações das ligações serem adicionadas para a plataforma de gestão que as empresas utilizam, o famoso CRM. Né? Então, quando a gente olha o nosso dia a dia, a gente vê que a gente faz um volume altíssimo de ligações e precisa deixar as informações claras para quem vai acompanhar, ou até mesmo para nós que vamos fazer os follow-ups nos próximos dias, ter uma noção do que foi trabalhado, do que foi conversado com aquele lead. Então, me conta um pouquinho de como que era a sua rotina antes de você ter ferramentas que ajudavam, né, em relação a essa eficiência, ao registro dessa informação de ligação dentro do CRM, Júlia. Bom, então, como acho que a maioria já deve saber, hoje nós, como pré-vendedores, jogamos um jogo de volume, um jogo de alta performance. Então, quanto mais contatos, né, mais clientes prospectando, é melhor para o nosso resultado. Um dos principais pontos de não ter hoje uma integração é justamente o esquecimento dos detalhes durante a conversa com o cliente. Imagina, você conversa com 70, 80 pessoas ali no dia, cada um tem as particularidades das suas operações e depois ter que preencher no CRM de forma manual, fora a preguiça que isso dá, também muitos detalhes acabam passando. Então, a importância de ter um CRM ali já integrado com as nossas ligações facilita muito o nosso dia e, consequentemente, aumenta muito o nosso resultado. Perfeito. E a gente, como gestor, agradece bastante também, porque é mais do que importante poder saber o que está sendo trabalhado e direcionar esforços, direcionar treinamentos, direcionar focos para lugares que têm maior ou menor potencial de resultado. Então, eu concordo contigo, eu sei na pele por um bom tempo, ainda sou, na verdade, um pré-vendedor. A gente fazia muito disso na mão e hoje, graças à tecnologia, a gente consegue ter isso já integrado. Né? E aí uma coisa que acontecia muito, não sei se já aconteceu com você, se sim, conta para nós qual que é o maior problema com relação a isso, é justamente o follow-up, né? Que é um processo mais do que importante na cadência de prospecção. Então, ontem, vamos dizer hoje, segunda-feira, sexta-feira eu falei com a Júlia e tratamos de XYZ assunto e hoje eu vou fazer um follow-up tentando resgatar, ou tentando trazer mais ênfase para a nossa conversa. Tu já teve algum momento que você esqueceu o que foi conversado, teve que buscar informação na cabeça ou parar para ouvir uma gravação e buscar isso no detalhe? Como que era essa rotina de follow-up também, sem ter esse registro de forma automática no CRM, Ju? Nossa, já aconteceu demais. Fora ter que pesquisar no post-it, na página arrancada ali da agenda, né? O follow-up, ele é um processo muito importante para o nosso processo de vendas hoje, porque minúsculas vezes acontece no primeiro contato. Sim. A venda. Então, você abrir o CRM, não ter os detalhes das informações, era algo assim desastroso. E eu já perdi clientes por confundir ali informações de operação, de não trazer o que ele me disse, até para a gente conseguir gerar mais valor no nosso produto. Então, post-it, anotar na agenda, gente, esquece, a coisa do passado, não faz mais sentido hoje. E é doido, porque é a realidade de muita gente, a gente conversa todo dia, né? Tipo, você pergunta pro cara, como é que você registra isso no CRM? Ah, não, depois da call eu vou lá e faço isso. Tá, beleza.
aí, entre um lead e outro, e a gente sabe, principalmente a nossa operação, é uma operação cada vez mais consultiva. Então a gente sempre entende um pouco mais do lead, sempre entende mais um pouco da realidade, usa a IA a nosso favor para encontrar informações relevantes e montar um pitch relevante. Aí você imagina, se tu gasta esse tempo para fazer essa busca, essa análise, mais o tempo de registro, mais o tempo de trocar de lead, vamos lá, uma média de 10 minutos, por exemplo, cara, metade do nosso dia, se não mais, é só fazendo um trabalho operacional, né? Com certeza. E aí me diz, assim, a sensação que você tem de terminar uma ligação e gastar todo esse tempo para conseguir registrar isso no CRM, ir para o próximo. A gente sabe que de 30, 40 ligações, a gente consegue de fato conversar com 10, 12 pessoas, é um volume menor do que a metade. Então, como é que é para você essa sensação de você parar e registrar essa informação depois no CRM? Exato. A sensação era que eu estava perdendo tempo e dinheiro. Porque nesses 10 minutos que eu poderia estar fazendo novas ligações, eu estava ali alimentando um CRM com informações que hoje nós já temos automaticamente. Então, como eu trouxe anteriormente, é um jogo de volume. É um jogo que quanto mais a gente fazer, é muito melhor para a empresa e a gente resolve também o problema do cliente ali do outro lado. Outro ponto muito importante, às vezes não é só porque a gente trabalha com o mesmo nicho, que a dor do cliente é a mesma. Então, todos têm as suas particularidades e a gente precisa ter um olhar mais consultivo para isso. Então, colocar todos os detalhes ali no CRM para 10, 15 minutos depois abordar outro cliente é perca de tempo e perca de dinheiro. Concordo contigo. E tem um grande problema também, que é o viés da informação, né? E não digo que é por conta de algo maldoso por parte da pessoa que vai colocar a informação, de forma alguma. Mas é que a gente tem nós somos parciais. Então, se eu tive uma ligação que foi ruim, é difícil a gente olhar para dentro e falar, pô, essa ligação foi ruim por conta disso, disso, disso. E quando a gente tem, por exemplo, uma tecnologia, uma inteligência artificial, como é o caso da nossa solução, que não tem esse viés e que é imparcial, concordamos que torna a informação muito mais segura. É uma realidade, é uma informação real, né? De novo, sem nenhum viés. Então também tem esse ponto que me chama muita atenção e acredito que para você também faça muita diferença, né? Com certeza. Quando eu precisava parar para analisar sozinha onde é que eu estava errando, o resultado ele demorava muito mais tempo para vir e eu continuava errando sempre na mesma coisa. Então, o fato de eu poder entender o que o meu cliente estava sentindo ao conversar comigo, qual foi a sensação dele, aonde estão meus principais gaps, é uma forma muito mais rápida de recalcular a rota. Sim. E parar de errar na mesma coisa. Então, quando eu passo isso para o meu gestor, para as minhas colegas que estão ali do lado, e às vezes a gente consegue ter um olhar mais clínico para algo que não estava vendo sozinho, isso também impacta diretamente tanto no nosso resultado pessoal, quanto profissionais, assim como quando a gente agrega para a empresa. Total. E faz muita diferença. Com certeza, sim. Você ter tudo ali em tempo real, assim, eu não sei mais como eu trabalharia sem ter esses dados comigo. Maravilha. Tem um segundo ponto também, Ju, que é muito voltado para a parte de aceitação e taxa de aceitação dessas ligações, né? Então, a gente liga para o Brasil todo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Santa Catarina, entre outros estados, e era um problema para nós essa taxa de aceitação entre esses estados diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? O meu DDD padrão é 45, por estarmos no Paraná. Eu ligava para São Paulo, ligava para o Rio e etc. E o DDD do Paraná ligando para esses estados. Consequentemente, minha taxa de resposta, minha taxa de aceite da ligação, ela acabava diminuindo algumas vezes. Né? E a GoTo lançou recentemente a descagem baseada no local. Então, eu tenho vários DDDs hoje, né, que me ajudam a ter uma aceitação maior dessa ligação. Porque quando eu vou ligar para São Paulo, eu ligo com o DDD 11 de forma automática. Se eu vou ligar para o Rio, 21 de forma automática. Se eu vou ligar para Santa Catarina, 47 e 48 de forma automática. Então, isso ajuda muito, né, a gente a ter uma taxa de conexão maior. E aí eu volto para a realidade anterior disso, né? Como que ou o que a galera falava, por exemplo, quando a gente tentava ligar pro cara, o cara não atendia e, de repente, eu liguei para você não viu minha ligação, o que aconteceu?
O que era comum de a gente ouvir nessas tratativas, Ju? Não, você trouxe um ponto muito importante, até porque hoje as pessoas não querem mais falar no telefone. Então, DDD 45 ligando lá para 62, por exemplo, não tinha taxa de conexão. Então, quando atendiam, era uma resposta muito hostil, as pessoas achando que era golpe, que era ligando de algum outro lugar para oferecer assim algum produto e tentar vender na marra. Então, depois que a gente fez essa alteração do DDD, as taxas de conversão, de conexão, elas realmente aumentaram muito. É muito mais fácil você atender um DDD 45 sendo 45 do que um DDD 11. Hoje, você atende um DDD 11? Dificilmente. Eu também não. Dificilmente. E é uma realidade. E sabe o que é mais louco? É o seguinte, você falou um ponto legal. Hoje ninguém mais atende ligação. Porque a gente entende que o telefone ele é um canal muito pessoal. Uhum. Então, é ou uma especificidade ou alguma coisa nessa linha. Onde eu quero chegar? Pra você ter uma ideia em termos de taxa de conversão. A gente tem uma taxa de conversão de demonstração para SQL quando agendado via WhatsApp, em média ali de 35% a 40%. Quando esse agendamento ele é feito ou tem no meio do agendamento ligações, uma conversa com a pessoa por voz, a nossa taxa de conversão de demo para SQL ela aumenta entre 15% a 20%. Então é um salto gigantesco. Qual que é o ponto principal? A conexão, a conversa por voz, ela consegue extrair, a gente consegue extrair muito mais informação do que uma conversa de WhatsApp. Com o WhatsApp, às vezes o cara conversa com você, de repente troca para outro, ou ele esquece, ou ele depois responde e deixa passar informações que podem ser relevantes para uma agenda. Na ligação, acho que você vai concordar comigo, a gente percebe que eu consigo extrair mais valor, gerar mais valor principalmente, então a minha taxa de no-show ela cai drasticamente quando agendado por telefone, entre outras coisas. Até fugindo um pouco do tema do DDD, mas tentando conectar com a tua realidade, né? Como que você faz hoje para ter uma aceitação maior de ligação quando você está começando por WhatsApp ou quando você está fazendo a primeira conexão com ele por ligação? O que você tem visto que pode ajudar a galera que está assistindo a gente, que está na trincheira? Gente, eu sempre procuro trazer que eu conheço, né? Quem está ali do outro lado, que não é uma abordagem genérica. Então, as minhas conexões por áudio, elas são muito boas porque é muito diferente você trazer um texto escrito e você ouvir a voz da pessoa do outro lado. Então, avisar que você está ligando, né? Passar confiança, segurança, que você tem total propriedade e autoridade naquilo que você fala, com certeza muda bastante ali o jogo. E é muito mais benéfico para o nosso lado hoje, né? Se você ficar, por exemplo, gaguejando numa ligação, o seu cliente ele não vai sentir confiança em você. Exatamente. Então, um dos principais pontos é conhecer a pessoa que está do outro lado, conhecer a dor dela e ter muito claro como que nós resolvemos isso hoje. Perfeito. Concordo contigo. Eu recebo várias ligações durante o dia, algumas delas de prospecção, e eu tenho percebido isso na galera. O pessoal tem sido muito superficial no contato. E, de forma alguma, eu sou uma pessoa rude, eu sempre tento entender mais o lado da pessoa, mas é difícil, muitas vezes, você criar uma conexão e sentir que você precisa conversar com ela, porque às vezes você acha que é uma panfletagem digital. E um dos principais pontos é essa questão porque tem muita empresa ou muita operação que tem um produto bom. Uhum. Né? A gente vê depois e fala, putz, o produto é tão bom, cara, por que eu não conseguia, por que eu não via antes isso? Às vezes você até chegou a receber um contato, mas foi um contato como qualquer outro que você recebe durante o seu dia a dia. Sim. Sabe, um dos principais problemas que eu vejo hoje na cadeira de pré-vendedores é que as pessoas querem simplesmente agendar uma reunião, empurrar uma reunião. E o nosso papel aqui é trazer consciência para o nosso cliente. Às vezes ele tem uma dor e ele nem sabe que ele tem aquela dor, que é um gargalo dentro da operação dele. Então, nós aqui do outro lado, estando preparados, com o conteúdo adequado, com a ferramenta adequada, gera mais valor, gera confiança. Então, e o cliente ele precisa sentir isso de nós também, que nós estamos preparados para atender eles. Perfeito. Maravilha, Ju. E assim, para a gente fechar esse tema, que eu espero que tenha ajudado a galera que está na trincheira de novo, né, fazendo várias ligações, tendo uma cadência mista, por exemplo, para prospecção, entre outras coisas. Um dos principais pontos que o pessoal muitas vezes tem medo, inclusive, de ferramentas, principalmente de ligação, é essa questão do monitoramento. Eles acham que é para um lado ruim, não para um lado positivo. Então, para você ter uma ideia,
alguns dados, né, mostram que se o gestor ele consegue avaliar de forma rápida as ligações do time, o ramp-up, ele geralmente, né, diminui entre 20% a 30% do tempo. Porque se eu consigo corrigir uma coisa rápido, o resultado vem rápido. Se eu demoro para corrigir alguma coisa, o meu resultado demora para vir. Né? Então, antes a gente, por exemplo, fazia ali o call scoring ou fazia uma auditoria de ligações no final da semana, na sexta-feira. Mas o cara falou com o cliente na terça. Pô, demorei 3, 4 dias para corrigir. A gente está falando de uma semana, 25% do mês. É muito tempo. E você perde muito cliente. E você perde muito cliente, porque a gente está falando de um período que as pessoas estão prospectando ainda. Né? E aonde que eu quero chegar? O que você sente de valioso ao você conseguir acompanhar essas ligações e ter o gestor, por exemplo, podendo trazer esses pontos para a melhoria de forma rápida, não demorada durante o seu dia a dia? Excelente pergunta, Ivan. Primeiramente, quem tem medo do monitoramento não está fazendo arroz com feijão bem feito, né? Perfeito. Então, quando você consegue ter análise dessas ligações rápidas, das suas conversas, das técnicas que você está utilizando, é muito mais fácil você recalcular a rota. Em vez de você esperar uma semana ali, cometendo o mesmo erro, perdendo mais clientes, performando de uma forma não tão eficiente para a empresa, você ter esses dados faz com que você mude o jogo e o seu próprio jogo, né? Exatamente. Porque, no final das contas, querendo ou não, é um jogo de performance. Então, a gente precisa olhar, entender o erro e recalcular muito mais rápido. Exato. E essa velocidade ajuda muito na hora de a gente fazer alguma correção, mudar um script, mudar um ICP, alterar, colocar. Sim, Acho que... e eu acredito, desculpa te interromper, Sim. mas eu acredito que esse monitoramento, né, nunca vai ser ali para você prejudicar o seu colaborador, mas sim para que você consiga desenvolver ele mais rápido, as técnicas, como ele se comunica com o cliente, e aí jogar o jogo da maneira certa. Perfeito. Maravilha. Ju, bom, para a gente fechar aqui o nosso papo de hoje, o que você daria de dica, por exemplo, que foge até um pouco do que a gente vê por aí na internet, para quem vive de prospecção, que é o nosso caso? Todo santo dia a gente prospecta, todo santo dia a gente abre negócio, fecha negócio, a gente muda, altera e... Graças a muito trabalho, a cadeira de pré-vendas está sendo cada vez mais bem reconhecida, né? Porque estão percebendo que depende 50% dela para conseguir alcançar um resultado quando você tem um funil de vendas previsível. Então, que dica você daria, por exemplo, para quem acompanha conteúdo sobre esse tipo de assunto e que você vê que faz diferença aí para você também alcançar seus resultados? Gente, pode ser a dica mais clichê de todas, mas faça o arroz com feijão bem feito. Conheça o seu cliente, conheça a dor dele, conheça o produto, foque na ligação. Enquanto você manda 10 WhatsApp, você faz aí 20, 30 ligações e aumenta o seu resultado. Então, não precisa inventar técnica, estudar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. É o arroz com feijão bem feito mesmo. Exato, perfeito. Melhor dica que você poderia dar. Fechou então, Ju? Obrigado, viu? Fechou, eu que agradeço. Até mais. Valeu.